eu decidi não voltar a trabalhar. Então a minha filha dorme a noite inteira desde os 4, 5 meses. Foi que a gente começou da forma errada. Oi, tudo bem por aí? Por aqui tem bebê no colo e muita fé também. Vamos juntas? Eu criei esse canal para compartilhar a realidade da maternidade sem romantizar, mas também sem perder a beleza daquilo que Deus faz em nós quando nos tornamos mães. Então esse canal é para compartilhar com você que está aí do outro lado a minha experiência como mãe e como serva do Senhor, sendo mãe, o que mudou na minha vida, o que eu aprendi, o que eu posso compartilhar com vocês. Eu sou esposa, sou mãe, sou dona de casa, sou arquiteta, sou social media, sou produtora de conteúdo. E se você está no mesmo lugar que eu, tentando conciliar tudo nessa loucura, esse é o seu lugar. Seja muito bem-vinda. E para começar esse canal com o pé direito, eu resolvi fazer um vídeo resumindo a expectativa e a realidade de alguns pontos principais da minha maternidade. E eu acredito que da sua também. Amor! Começando pela gravidez. A minha expectativa era de que fosse uma gravidez comum, assim, de que eu enjoasse bastante, que eu inchasse bastante. Comprei até sandália pensando nisso, inclusive perdi porque eu não enchei nada. Dizem que o pé aumenta e para muitas pessoas aumenta realmente, né, essas medidas dos pés, algumas roupas que não voltam mais. Mas assim, graças a Deus, a minha gestação foi muito tranquila em todos os sentidos. Inclusive, eu só acreditei que eu tava grávida quando eu fiz a primeira ultrassom, que eu vi o coração da minha filha batendo. Eu esperava que eu ia demorar para engravidar e não foi assim, porque eu sempre tive um ciclo assim bem desregulado. E eu achava que quando a gente abrisse a fábrica ia demorar um pouco mais para engravidar, só que não foi assim, graças a Deus. Então se você tem medo da gravidez, fica tranquila que, claro, pode acontecer, né? Eu estava preparada para as dificuldades, mas também pode acontecer de você ter uma gravidez de novela das 9, como as pessoas falavam, que eu não inchava, que eu ficava mais bonita, eu não tive espinha, meu cabelo não caiu, eu não fiquei inchada. Então, gente, foi uma bênção. Né? Não é mérito meu, é graça do Senhor. Segunda expectativa que eu tinha era de um parto difícil e graças a Deus isso não aconteceu. Primeiro porque eu sempre tive medo do parto normal, então eu estava preparada psicologicamente para uma cesárea. Mas pro final da gravidez eu pensei em tentar o parto normal. Só que aí no último dia que a gente ia fazer exames para ver se estava tudo certo pro parto normal, né? Aqueles exames dos 9 meses, a gente infelizmente sofreu um acidente, um carro bateu na gente. E aí a gente foi pro hospital e quando chegou lá, que fizeram os exames, a minha filha estava bem, né? Foi só um susto, porém eu já estava perdendo líquido e eu não estava sabendo disso. Então a indicação era de interromper a gravidez. Como eu não estava com contrações, apesar de estar com 9 meses, eu ainda não tinha começado o trabalho de parto de fato, que eu ia esperar pelo menos o trabalho de parto, né? Se desse certo fazer o parto normal, eu faria. Se não, eu iria para cesárea, que era o que eu já tinha me preparado. Então entre uma indução de parto e uma cesárea, eu fui pra cesárea, que era o que eu já estava preparada. Mas na próxima gestação, eu espero, em nome de Jesus, estar pronta psicologicamente, fisicamente, para um parto normal, natural, em nome de Jesus. Gente, tem uma academia de karatê aqui embaixo. Então aqui, esse lugar que eu tô, que é o escritório, é onde o barulho sai mais, sabe? Então, eu peço perdão. Esse é o primeiro vídeo. Nos próximos eu vou ver como é que eu faço pra contornar isso aqui. Lá pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre a cesárea, como foi minha experiência, né, como foi o pós, como foi na hora. E não se preocupem, né, já dando um spoiler aqui pra vocês, é super tranquilo, tanto na hora quanto a recuperação. A questão é, esteja preparada na sua mente e no seu coração. Entregue o controle a Deus. O seu estado mental na hora do parto é muito importante. Se você colocar na sua cabeça que você só aceita um parto normal, pode ser que a sua recuperação seja mais difícil, porque você não estava preparada para isso. E os sentimentos na hora vão atrapalhar a recuperação do seu corpo. Assim, não tenho nenhum embasamento científico, mas eu tô falando do que eu vi com as minhas amigas. Todas as amigas que estavam preparadas para a cesárea, inclusive eu, tiveram uma recuperação ótima. Então se prepare para o parto normal, se é isso que você quer, mas esteja com o coração aberto para aceitar a vontade do Senhor, se Ele quiser que você passe por uma cesárea. A amamentação. Para mim, a amamentação foi difícil do início até o fim e eu não esperava. Foi uma coisa para a qual eu não me preparei. A expectativa com a amamentação era que fosse tranquila, que fosse algo natural, e quando você começa a estudar sobre isso, você vê que não é algo natural, precisa ser ensinado para você, ensinado para o bebê. Então assim, quando chegou a apogeadura, que meu leite desceu, meu peito tava pedrado, gente, quente, vermelho, doendo muito, já tava ferido porque a minha filha ainda não tinha aprendido a pegar e eu tinha um pouco bico, assim, não era uma coisa
protuberante. Então, assim, eu nunca consegui amamentar exclusivamente sem a fórmula. E nos primeiros meses, assim, eu usava sempre um biquinho de silicone, porque meu peito ficou muito ferido. E assim, no 4º dia eu tava no banco de leite pedindo socorro, né? E me ensinaram lá uma forma de fazer com que a minha filha pegasse melhor o peito, né? E quando eu levei ela lá, no primeiro dia eu fui sozinha, no 2º dia eles pediram pra eu levar. E aí, quando ela chegou lá, ela tava mamando direitinho. A questão foi que a gente começou da forma errada, feriu o peito, eu não tava preparada, né? Era uma dor, assim, que... era incrível a dor, né? Pra quem já passou, pra quem tá passando por isso, você sabe que é algo, assim, inesperado. Tira bastante do brilho dos primeiros dias. Essa dor, esse incômodo, né? Muitas vezes tem sangue envolvido, meu bico rachou no meio. E tem amigas minhas que amamentaram em situações muito piores e que eu fico até assim, nossa... Quando eu olho, eu penso, pra mim foi até legal. Você tem que aprender como ensinar o seu bebê a mamar. No meu caso, o problema era justamente o bico que não tinha e ela ficava pegando no lugar errado. E aí, quando eu aprendi a fazer esse bico, né, quando ele começou a se formar naturalmente, eu acredito que até pra uma mãe que tem mais de um filho, quando você volta a amamentar, fica aquela... coisa, né? Não é um mar de rosas para todo mundo. Então prepare-se para a amamentação, porque provavelmente vai ser difícil. O sono, a expectativa com o sono não era muito boa, porque assim, eu via muitas pessoas próximas passando dificuldade com o sono. Eu tenho amigas, pessoas da família que a criança tem 3, 4 anos e ainda não dorme a noite inteira. E eu tinha muito medo disso, porque o sono para mim é muito importante. Tem gente que fica mal-humorada quando não come, eu fico mal-humorada quando eu não durmo. Então eu ficava muito apreensiva em relação a isso. Eu acredito que o sono foi a única coisa que eu estudei de fato antes da minha filha nascer. Quando eu falo estudei de fato, eu não digo que eu li muitos livros. Também não é um ponto de orgulho. Mas o que eu fazia? Eu via muitos vídeos no YouTube, né, preparando sobre isso. E também eu li um livro que eu vi, assim, recomendações de pessoas que eu confiava, né, e que tinha uma forma de pensar parecida com a minha. E aí eu fui e baixei esse livro no celular, não tenho nem ele aqui pra mostrar pra vocês, mas é assim, Crianças Francesas Não Fazem Manha. E é um livro que conta, assim, a experiência de uma jornalista americana que vai pra França, mora na França e vê a diferença, né, do trato com as crianças lá pra questão da América aqui, né? Então, assim, o primeiro capítulo é sobre o sono e ela deu uma dica, assim, que pra mim foi luz. Vou dar essa dica agora pra você, prepare-se aí. Não precisa correr pra criança quando ela começar a chorar. Incrível, né? Não, a gente não deixa o bebê chorar. Desde o primeiro dia na maternidade, quando Cecília chorava, a gente esperava um pouquinho e via se realmente era um choro que precisava de atenção ou se ela poderia se resolver sozinha. Porque quando a gente dorme, a gente enfrenta ciclos de sono, né? Você acorda à noite para se virar para outro lado, você acorda à noite para ir ao banheiro, e isso também acontece com o bebê. E o ciclo de sono do bebê é mais ou menos 40 minutos. A cada 40 minutos, ele pode ter um despertar e volta a dormir. Mas o recém-nascido, ele não sabe ainda como lidar com isso. Então, ele acorda, dá aquela choramingada, se remexe, e no início da vida, o bebê acorda e não sabe muito bem o que fazer. Eu acordei agora. Aí ele começa a choramingar. O bebê, ele chora para se comunicar. Então, ali, quando ele chora, quando ele desperta, pode ser fome, pode ser desconforto, pode ser que não tá conseguindo voltar a dormir, mas quando você para e tenta entender o que é que seu bebê tá querendo te comunicar, muitas vezes ele se resolve sozinho, né? Nas outras vezes, quando você vê que o choro tá se prolongando, tá ficando alto, tá ficando forte, você vai lá e atende seu bebê prontamente. Às vezes é só um choramingo de quem acordou e tá voltando a dormir, certo? É uma transiçãozinha de um sono pro outro. Quando você atende muito rápido esse bebê, ele acha que ele só consegue voltar a dormir se você colocar pra dormir. Então, assim, já faz uma associação do sono errada desde o início. A minha filha dorme a noite inteira desde os 4, 5 meses. Ela acorda realmente quando ela não consegue voltar a dormir, mas ela hoje tem 1 ano e 5 meses. Às vezes ela acorda, pega a mantinha dela, junta ali, deita e dorme. É muito difícil ela acordar e pedir que a gente vá lá. Eu considero essa situação maravilhosa, porque a gente dorme muito bem, graças a Deus. E o último ponto que eu queria falar aqui é sobre vida profissional. Esse tema merecia um outro vídeo só dele, só pra falar sobre isso, porque é um tema que pega muitas mães, né? A gente tenta evitar esse pensamento, nossa, eu vou ter que voltar a trabalhar, vou deixar meu filho com quem? Numa creche, com os avós, com alguma tia, como é que eu vou fazer? E pra mim, quando eu tava grávida, minha expectativa era, quando Cecília tiver uns 2, 3 meses, eu fico levando ela pro escritório
eu vou ficar trabalhando, eu sou arquiteta, né? Então eu tinha acabado de montar um escritório de arquitetura. Aliás, quando eu descobri que eu tava grávida, a gente tinha acabado de gastar uma fortuna numa reforma que nem tava pronta ainda. A gente fechou o escritório sem ele estar completamente pronto. Pra mim foi uma dor muito grande. Deixar um sonho pra viver outro sonho. Quando eu tive ela nos meus braços, que eu vi a demanda que era cuidar de um bebê, eu entendi que não tinha condições de eu levar ela pro escritório. Onde é que ela ia dormir, assim, com conforto? Como é que eu ia dar um banho nela? Se chegasse um cliente e ela quisesse mamar, o que é que eu ia fazer? Eu decidi não voltar a trabalhar. Mas se você tá pensando nisso e você vai voltar a trabalhar, você não é uma mãe ruim por isso. Tem vários fatores que definem se a gente vai ficar em casa ou se a gente vai voltar a trabalhar. Tem as suas condições financeiras, tem o apoio do seu marido, tem a sua rede de apoio, tem o momento profissional que você está vivendo. Tudo isso, né, são fatores que interferem na nossa decisão de voltar ou não a trabalhar, de ficar em casa cuidando dos nossos filhos ou ir trabalhar. Por hoje é só, amiga. Muito obrigada por estar comigo até o final desse vídeo. Não esquece, antes de sair, de seguir o canal, ativar o sininho. Pode me seguir também nas outras redes sociais que estão aí embaixo. Vai ter vídeo novo aqui, por enquanto, toda terça-feira. Então fica ligadinha. Lembra sempre que aqui do outro lado tem colo, tem fé e tem uma mãe torcendo por você. Até a próxima!